Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou comentar a respeito do meu livro favorito, que na minha visão é o maior romance de todos os tempos, que é o romance Anna Karenina, do Tolstói. Vocês já devem ter ouvido falar que os grandes romancistas, eles de alguma maneira, eles condensam a vida em 500, 600, 1000, 2000 páginas, enfim, não importa, mas que há uma tentativa da parte desses grandes romancistas de fazer esse processo de condensação da vida. O Dickens faz isso, o Guimarães Rosa faz isso, o Tolstói faz isso. E na minha visão, o Tolstói é o que melhor faz no Anna Karenina. Vocês vão ter dois grandes prazeres lendo esse livro de quase 800 páginas. O primeiro deles é ter um contato muito forte, muito intenso com a vida da sociedade russa da segunda metade do século XIX. Então acaba sendo uma aula de história, uma aula de geografia, uma aula de política, enfim, uma aula de como observar os vários cantos de uma sociedade. Se fosse só isso, eu diria que o romance do Tolstói é meramente um romance histórico. Mas o Tolstói, como todo grande escritor, como toda grande escritora, vai muito além do seu tempo. Hoje, em 2016, nós podemos ler o Anna Karenina, entender a sociedade russa, mas também um livro desses ajuda a gente a entender a vida. O Tolstói, vocês também devem ter ouvido falar, ele foi um grande sábio. Ele não foi apenas um escritor tecnicamente muito qualificado, muito hábil. Além disso, ele foi um grande sábio, um homem que tinha uma visão muito interessante da vida, e isso fica muito claro no Anna Karenina. Só para vocês terem uma ideia desse poder do Tolstói, eu vou ler a frase de abertura, que é uma das frases mais famosas da literatura. Ele diz o seguinte, é ao mesmo tempo a primeira frase e o primeiro parágrafo. Ele coloca: todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Pararam para pensar no impacto de uma frase dessas? É uma pedrada. A gente olha para o que a gente observa ao redor e fala: puxa vida, é verdade o que ele está falando. É assim mesmo, a vida é assim. E em seguida, ele sai desse tom mais geral, mais lapidar, e ele já começa a falar das infelicidades específicas da família Oblonsky. Então assim, numa página, num parágrafo, vocês já tiveram uma ideia do poder da linguagem do Tolstói. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de comprar ou de emprestar esse livro. Vençam, essa é uma recomendação que eu faço com muita sinceridade, vençam essa dificuldade que muitas vezes as pessoas costumam ter quando o assunto é literatura russa e grandes romances da literatura russa. Um livro desses, 800 páginas, ele assusta mesmo. Sendo literatura russa, é um susto ao quadrado, porque as pessoas acham que a literatura russa é muito complicada, que ela é inacessível. E eu garanto para vocês, se vocês lerem as 2, 3 primeiras páginas do Tolstói, não tem como largar esse livro. Aproveitem julho, aproveitem alguns de vocês, eu sei que vão entrar em período de férias, aproveitem essas 3, 4 semanas e façam essa leitura, esse mergulho intenso na vida do Tolstói, na vida da Anna Karenina, na vida da sociedade russa da segunda metade do século XIX. Eu tenho certeza de que vocês não vão se arrepender. Agora, uma dica final: evitem ler de forma picadinha esse livro. Tentem ler 50, 100, 150 páginas por dia. Eu acho que só assim vocês vão aproveitar todo o potencial, toda a intensidade desse, que é o maior romance de todos os tempos. Certo, pessoal? Daí na semana que vem a gente volta com outras recomendações. Um abraço.